Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos fazer uma breve introdução sobre a filosofia do século XX. A filosofia do século XX inaugura o que hoje chamamos de filosofia contemporânea, que vai se estender até os dias de hoje. Entretanto, o século XX é por muitos considerado o século das incertezas, principalmente decorrência das duas guerras mundiais, da Revolução Russa de 1917, da crise nuclear, da bipolaridade entre comunistas e capitalistas e as guerras subsequentes desta, para terminar com a queda da União Soviética, resultando na transformação das relações globais em relações de multipolaridade e multiblocos. Assim, em um período de múltiplas mudanças e acontecimentos, o pensamento filosófico, como produto histórico direto, também será ressalchado de alterações e de novas ideias. Assim como na física, essa incerteza estimulou a formulação da teoria da relatividade e, posteriormente, da física quântica, enquanto na filosofia irá ocorrer um efeito muito parecido. Por isso, o canal Filosófico optou por considerar a expressão autêntica do pensamento filosófico do século XX como aquela entre a Belle Époque europeia no final do século XIX, indo até a queda do Muro de Berlim, em 1989. Após isso, os novos pensamentos serão considerados recentes demais para analisarmos como uma corrente filosófica, já que não existe um certo distanciamento histórico apropriado para realizarmos essa catalogação. Pelo contrário, iremos debater essas novas ideias como questões atuais, mas isso será feito em outra timeline do canal. Bom, o século XX inicia-se em meio à Belle Époque europeia. Esse período foi marcado pela cultura cosmopolita, que iniciou no fim de 1871 e durou até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Marcado por enormes agitações no meio científico e artístico, impulsionou ainda mais correntes como o positivismo, além de propagar ideias sociais e biológicas para tentar explicar o ser humano e, claro, para dar mais ênfase ao homem europeu. Vimos, desde o início desse canal, as várias tentativas que a filosofia tentou realizar para se ter como autônoma, desde conflitos com a religião, passando para conflitos da liberdade social, para restar a causa primordial, a tão combatida por Marx, que é a necessidade de justificar domínio e exploração pelo próprio pensamento nas ideias filosóficas, sociais e biológicas. Mas isso estava por acabar. Com a vinda das duas guerras mundiais, aconteceu uma grande reviravolta do pensamento. A filosofia desenvolveu-se menos arrogante quanto aos benefícios infalíveis da racionalidade humana. Percebeu-se que, sem os valores éticos, a ciência e a tecnologia nem sempre contribuem para o desenvolvimento humano. E mais, a exaltação do homem perante outros seres foi diminuída, dando lugar à linha de pensamento que explicasse o homem em seu passado, em sua origem animal. Os vários ramos da filosofia surgidos nessa época são a psicologia freudiana, a sociologia, a antropologia, a filosofia analítica, o existencialismo, a fenomenologia e a linguística estrutural. Essas abordagens têm em comum o interesse pelo significado e pela linguagem, em que consiste, o que o torna possível, como funciona, o que nos torna civilizados. Alguns sentiram que estudar os impulsos psicológicos, o inconsciente, as pulsões animais e toda essa revolução freudiana de início do século era a melhor maneira de explicar como funciona o significado. Para outros, era estudar a sociedade, a cultura, a linguagem, a lógica ou a consciência. Várias outras abordagens diferentes começam a desenvolver seus termos e técnicas para investigar o significado. A simples existência dessas vertentes, muitas vezes profundamente divergentes entre si, e nem sempre tendo raízes comuns, revela a centralidade do interesse pela questão da linguagem no pensamento contemporâneo. A análise da linguagem torna-se, assim, o caminho para o tratamento não só de questões filosóficas, mas de questões dos vários campos das ciências humanas e naturais no pensamento contemporâneo. Agora, em relação a todas essas vertentes citadas, podemos dividi-las em dois grandes grupos: a filosofia analítica e a filosofia continental. Bom, a filosofia continental tinha como principal característica a rejeição ao cientificismo, um fator discrepante dos analíticos, já que acusavam estes de seguirem tendências científicas anteriores. Eles englobam o pensamento dos séculos XIX e XX europeu, com exceção da Inglaterra. Dentre seus pensamentos podemos citar
o idealismo alemão, já tratado no século XIX, a fenomenologia fundada por Edmund Russell, que afirmava a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos. Tudo que podemos saber do mundo resume-se a esses fenômenos, a esses objetos ideais que existem na mente, cada um designado por uma palavra que representa a sua essência, sua significação. Também temos o existencialismo, que partilhava a crença que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não meramente o sujeito pensante, mas as suas ações, sentimento e a vivência de um ser humano individual. Tendo como pai do existencialismo Søren Abraham Kierkegaard. Também temos a hermenêutica, que estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da interpretação, como à teoria e treino da interpretação. Como outra corrente temos o estruturalismo, que vai analisar sistemas em grande escala, examinando as relações e as funções dos elementos que constituem tais sistemas, que são inúmeros, variando das línguas humanas e das práticas culturais, aos contos folclóricos e aos textos literários, como o fez Claude Lévi-Strauss. Vamos ter também a semiótica, que vai estudar todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto é, sistemas de significação. Em pormenor também vamos ter a desconstrução de Jacques Derrida e a psicanálise, fundada por Sigmund Freud. E por fim, vamos ter a Escola de Frankfurt, que são críticos do capitalismo e do socialismo da União Soviética e que suas escritas apontaram para a possibilidade de um caminho alternativo para o desenvolvimento social. Bom, e em oposição à filosofia continental, vamos ter a filosofia analítica, que vai dominar os países cuja língua oficial é o inglês. Tendo a ideia de que a filosofia é análise do significado dos enunciados, vai se reduzir a uma pesquisa sobre a linguagem. Além de terem de rejeitar o historicismo, que é diferente dos filósofos continentais, vão tentar utilizar a filosofia independente de fatores históricos, algo que desse uma universalidade ao pensamento. Dentre suas principais correntes estão a epistemologia, já comentada em vídeos anteriores, o positivismo lógico ou neopositivismo, desenvolvida por membros do Círculo de Viena, que preocupou-se em questionar que preposições teriam sentido ou não, para determinar o campo possível do conhecimento proposicional. Descobrir se uma preposição tem ou não significado seria para eles uma atividade obrigatória e anterior à própria investigação científica. Bom, vai ter também o neopragmatismo, que vai reelaborar diversos conceitos do pragmatismo americano do século XIX. E por último, a filosofia da linguagem comum, que tem como pressuposto metodológico a ideia de que os problemas filosóficos tradicionais resultam de confusões conceptuais. Segundo seus adeptos, os filósofos frequentemente incorrem nessas confusões por distorcer ou desconsiderar o que as palavras realmente significam na linguagem cotidiana. Em resumo, percebemos que as certezas decorrentes do pensamento clássico foram derrubadas, embora permaneçam como problemas sociais, econômicos e científicos, juntamente com formas novas de conflito e reivindicações concernes à organização geopolítica e epistêmica do sistema mundo contemporâneo. O que é lógica e o que é ética? O que é linguagem? São novas perguntas que passam a existir a partir da filosofia do século XX. Entretanto, essa filosofia era demasiado diferente para que se possa fixar um padrão. A velocidade com que o mundo muda reflete no modo e no interesse pelo qual a filosofia age. As formas e caminhos para estes empreendimentos são diversos e distintos. Contudo, suponhamos que seja essencial uma unidade de sentido, diríamos que estas filosofias contestam princípios no geral, incluindo a própria razão e a ciência. Embora sejam tantas ideias, o canal filosófico fará questão de tratar cada tema com toda a especificidade, para assim entendermos melhor esse fascinante mundo da filosofia. Bom, esse vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar suas opiniões. Até o próximo vídeo.